Shalom! Estamos encerrando a nossa série devocional sobre os 10 mandamentos e temos consciência de que não esgotamos tudo que está implícito ali, ensinado dentro desses 10 mandamentos. Com certeza nós poderíamos gastar aqui muito mais tempo, mas uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que o Espírito Santo de Deus é que gera o convencimento no nosso coração. Precisamos a todo momento pedir que o Espírito abra o nosso entendimento para vermos como estamos por dentro, como está o nosso coração, como é que nós estamos vivendo, se de fato há pecado que precisa ser tratado, se há algo que nós precisamos levar ao Senhor, se há algo que precisa ser dominado pelo Espírito em nós. Mas nós não poderíamos encerrar sem falar sobre arrependimento. Arrependimento quer dizer meia volta. Eu estou indo nessa direção e eu decido ir na direção oposta. E isso quer dizer que quando eu me arrependo de alguma coisa, eu não continuo mais a alimentar aquilo, seja sentimento, ações, planos, eu não alimento mais aquilo. Eu abandono, dou meia volta, eu vou em outra direção. E arrependimento também inclui restituição, uma das provas de que nós realmente nos arrependemos é que nós restituímos aquilo que nós defraudamos. Às vezes, não é um bem físico que nós subtraímos e temos que devolver, mas pode ser uma busca da pessoa, uma restauração de relacionamento, um humilhar-se, pedir perdão. Tudo isso está envolvido no arrependimento e também na restituição. Mas é necessário que permitamos que o Espírito Santo trabalhe o nosso interior para chegarmos ao arrependimento necessário, ao retorno à vida com Deus como Ele planejou para nós. Veja como o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, os versos 24 a 26, Paulo escreveu assim: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então veja que Paulo está dizendo aqui, olha, nós devemos trabalhar para que haja arrependimento, e o arrependimento nos leva ao conhecimento pleno da verdade. Ora, se eu preciso me arrepender, é porque há um pecado envolvido, há uma atitude contrária à palavra de Deus, e eu preciso dar meia volta. E se eu preciso dar meia volta, é porque quando eu fui naquela direção, eu desconhecia a verdade. Ainda que eu conhecesse teoricamente aqui, eu não a conhecia no meu espírito. Então ele diz que o arrependimento me leva ao conhecimento pleno da verdade de Deus. E não apenas isso, o retorno à sensatez, nos livrando dos laços do diabo. Então, o arrependimento gera restauração, gera sensatez, livra das armadilhas que Satanás colocou diante de nós no nosso caminho. Então, Deus, Ele dá graça àquele que se humilha. A Bíblia fala sobre isso. Quando nós nos humilhamos em arrependimento, Deus dá graça, Deus restaura, Deus faz com que nós voltemos à comunhão, como na parábola do filho pródigo, que foi, se afastou, destruiu tudo que possuía, mas quando ele volta, o Pai o recebe e o abraça. Então, seja sincero com Deus, tire a máscara diante de Deus, permita que o seu coração esteja desnudado diante do Senhor. Lembre-se, Deus não se ilude, não se engana com a máscara que você usa. Deus sabe o que está por trás. Deus sabe exatamente o que você sente, o que você pensa, o que você tem cobiçado, as coisas que você tem alimentado no coração.
Então, não tente esconder isso de Deus, seja transparente diante dele, arrependa-se, dê meia volta, rejeite todo o pecado consciente e peça ao Espírito Santo que revele os pecados que ainda estão aí e que você ainda não tem consciência. Não carregue o seu pecado, confesse, abandone e, se necessário, faça restituição, porque isso é do agrado de Deus e isso honra o Deus que é santo e que nos criou para as boas obras que Ele preparou desde antes da fundação do mundo. Deus tem planos grandiosos para a sua vida. Então não permita que o pecado te amarre, não permita que a concupiscência da carne, o desejo desenfreado da carne, faça você tropeçar e deixe de experimentar o melhor de Deus nessa terra.